Você com certeza sabe o que foi o Titanic, o grande navio britânico que tinha um comprimento de 269 metros, com seu lançamento em 1911. E você sabe que ele, infelizmente, afundou por ter batido em um iceberg. Mas isso pode ser uma farsa, e o motivo dele ter naufragado pode ter sido outro. Tudo o que acontece no mundo, ainda mais falando de tragédias, alguma hora existem as teorias da conspiração para justificar essas coisas. Olha a pandemia que estamos vivendo, por exemplo. Quantas teorias da conspiração você já ouviu? Então, a White Star Line era uma grande empresa do início do século XX, que queria se tornar ainda maior com o lançamento da sua classe Olympic em 1908, que tinham dois navios que foram construídos simultaneamente, o RMS Olympic e o RMS Titanic. O primeiro foi lançado um ano antes do Titanic e era o maior navio do mundo até o Titanic ser construído. Quando o Titanic saiu, em 1912, a empresa era a mais poderosa do mundo em viagens marítimas transatlânticas, com seus navios avaliados em valores exorbitantes. E para melhorar essa situação, a fama de gigantes indestrutíveis desses navios faziam com que as seguradoras desses navios aceitassem os contratos com valores altos de resgate. Porém, o acidente que o Olímpico sofreu em setembro de 1911 com o cruzador HMS Hawke deixou o navio com sérios danos. Mas, de acordo com o escritor Robin Gardner, autor do livro The Titanic Conspiracy e Titanic, o navio que nunca afundou, o ocorrido serviu como a principal abertura para um plano elaborado da White Star Line. Então, essa teoria fala que o J.P. Morgan, que era um dos sócios da companhia, junto com J. Bruce, basicamente teriam planejado tudo isso e realmente eles planejaram lançar o Titanic junto com o Olympic. Mas como esses navios tinham a fama de inafundável e eles viram que realmente o Olympic teve ali um acidente há meses antes, eles pensaram em realmente naufragar o Titanic para receber o dinheiro dessa seguradora para conseguir continuar com a empresa e com seus navios. Porque o acordo com a seguradora era, em caso do Titanic acontecer alguma coisa, ia pagar todo o valor do Titanic, ou seja, o valor inteiro daquele navio, e além do mais, 750 mil libras, que era o valor ali de toda a manutenção anterior do Titanic. Ou seja, eles iam realmente ganhar muita grana, eles iam zerar o déficit que eles tinham na empresa, por causa realmente do acidente que teve com o Olympic. E esse plano ficou ainda mais complexo quando o Edward J. Smith, que era o capitão realmente do Titanic, foi chamado para fazer parte disso tudo. O navio seria derrubado próximo à costa americana no final do 5º dia de viagem, para que a população ainda tivesse recursos e estivessem próximos de equipe de resgate. O capitão deveria proporcionar a colisão do navio de maneira que ele não pudesse mais circular sem o conserto, porém sem oferecer riscos às pessoas de dentro do navio. Além disso, o navio mercante Californian do capitão Stanley Lord havia recebido uma mala inteira de dinheiro para estar próximo do Titanic no momento da colisão, de maneira que pudesse dispor de um resgate. A grande surpresa é que o Titanic não havia colidido com o iceberg, e sim com um dos navios de resgate recrutados. A colisão com os barcos de ajuda justificaria as mortes e corpos desaparecidos, porque com um barco a menos à disposição, não caberiam todos nos restantes. Um dos outros barcos que comprovadamente estavam presentes no resgate era o navio Carpathia, que salvou 706 passageiros, ultrapassando a sua capacidade máxima. Outro erro que faz essa teoria se sustentar é presente nos registros históricos da viagem, que é a ausência de botes salva-vidas. O Titanic partiu com bem menos botes do que o adequado para esse tipo de viagem com tanta gente. Além disso, o Titanic, segundo essa teoria, teria sido afundado de propósito para eliminar a oposição à criação do Banco da Reserva Federal. Alguns dos homens mais ricos do mundo estavam a bordo do Titanic para sua viagem inaugural, vários dos quais, incluindo John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus, eram supostamente contra a criação de um banco central americano. Todos os 3 homens morreram durante esse naufrágio. Teóricos da conspiração sugerem que J.P. Morgan, o lendário financista de 74 anos de idade, que montou a firma de investimentos bancários que ainda hoje leva o seu nome, fez com que os homens embarcassem no navio e depois o afundassem para eliminá-los.
Morgan colaborou com a criação da Reserva Federal e era proprietário da International Mercantile Marine, que possuía realmente a White Star Line e assim também o Titanic. E a teoria fica muito maluca, porque o Morgan, que realmente ali estava envolvido em tudo do Titanic, era sócio da empresa e tal, ele tinha realmente uma cabine reservada dentro do navio. A cabine era dele, com várias coisas que ele tinha pedido, mas na viagem inaugural ele resolveu não ir na viagem. Ele resolveu ficar no hotel que ele estava na França. E como ele cancelou de última hora, sei lá, 2 horas antes do Titanic zarpar, tá ligado? Ele ligou pra lá e falou, olha só, eu não vou mais, eu não quero mais ir. Ele cancelou, então os teóricos realmente acham que ele estava envolvido, que ele sabia qual era ali o destino do Titanic. Porque é muito estranho, não é verdade? O dono do negócio, o sócio do negócio, que tinha um negócio ali, o Titanic, a notícia era gigante na época, o sócio do negócio, o cara que fez tudo, não foi na viagem inaugural. Além disso, existem muitos relatos que na verdade dizem que não era o Titanic que foi afundado, e sim eles pegaram o Olympic, que já estava meio mal das pernas, meio que mudaram algumas coisas ali para a seguradora realmente achar que era o Titanic e assim pagar o valor do Titanic, não do Olympic, porque o Titanic era bem maior que o Olympic. Mas essas teorias conspiratórias pode ser por causa de uma coisa que a mídia fez. Como não tinham muitas fotos do Titanic, os jornais que realmente disseram que o Titanic tinha naufragado, eles usaram as fotos do Olympic, porque eles não tinham fotos realmente do Titanic para colocar. Então começou toda essa história, toda essa teoria, porque usaram o Olympic, era muito parecido com o Titanic parecido com o Olympic, assim começou toda essa teoria. Talvez sim, talvez não, a gente não sabe. Você o que acha? Realmente eles pegaram outro navio, afundaram outro navio, realmente quiseram pegar o dinheiro e tudo deu errado? Então, segundo essa teoria, depois que o Olympic afundou, Titanic passou a fazer todas as viagens. Porém, pelo acidente ter tido muitas vítimas, as pessoas duvidam dessa crueldade de J.P. Morgan e Bruce Ismay, que eram sócios da White Star Line. Por isso, vale lembrar que é apenas uma teoria.